E aí, Chongs, e aí você que tá aí me assistindo, mais um Não Enrola no Ar. E hoje a gente vai conversar com uma mulher que tem muito a nos ensinar. A gente vai falar sobre várias teorias que vai somar com as suas que você já tem aí. Mulherismo africana, ancestralidade, filosofia africana. Sabe mais ou menos o que é isso, não sabe? Vem aprender com a gente. Além de tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta. O que esses temas têm a ver com Beyoncé, Black King e tantas outras coisas? Eu e minha convidada te contamos tudo, mas só depois da vinheta. E quem vai explicar um pouco mais pra gente sobre tudo isso é a minha professora, filósofa, pesquisadora, musa, fã da Beyoncé, Catiúcia Ribeiro. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, minha irmã, que satisfação, que maravilha estar aqui nessa conversa contigo. Catiúcia, eu acho que eu quero começar, eu não sei se eu vou te chamar de Pro, de Catiúcia, de Cati, não sei, hein? Posso ir mudando no caminho? Pode, claro! Então vamos começar. Pro, sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu falo sempre, e eu gostaria de ouvir a sua perspectiva sobre ancestralidade. Como você explicaria o que é a ancestralidade para quem está aqui nesse canal hoje? A ancestralidade é algo que está para além do nosso percurso genealógico na história, né? Quando nós estamos falando de ancestralidade, nós estamos falando de quem nos antecedeu e como quem nos antecedeu tem incidência direta na nossa realidade do momento. Ancestralidade são os nossos mais velhos, quem construiu a nossa história, quem faz parte da nossa história. É a motivação do concreto, do real e do agora. A ancestralidade é a nossa possibilidade de nos revisitar, olhar para as experiências da antiguidade e buscar nelas possibilidades futuras. E eu tenho uma impressão, me corrija se eu estiver errada, que nós, pessoas pretas, a gente busca, se conecta, fala, verbaliza, sonha, pensa mais sobre ancestralidade. É um devaneio meu ou é por aí? Não, é sim, porque dentro da matriz cultural africana, a ancestralidade compõe o que nós somos, porque matéria e realidade são elementos da mesma superfície, né? Nós somos ensinados dentro de uma filosofia ocidental que nós precisamos nos desconectar da ancestralidade para tentar pensar o concreto. Mas para nós, pensar o concreto, as mulheres negras, para a população negra, né, e pensando a nossa herança cultural que nós trouxemos, né, nesse tráfico transatlântico, o nosso corpo ele é um corpo que carrega um território ancestral. E como ele carrega um território ancestral, ele traz a marca da ancestralidade. Então, muitas das vezes, quando eu estou aqui conversando contigo, eu estou conversando com outra mulher negra, estou conversando com outra pessoa preta, e às vezes eu não entendo que conexão é essa que acontece. Essa conexão é a ancestralidade. Então, a ancestralidade faz parte de como a nossa raiz, a nossa matriz cultural, que é o continente africano, que é de onde nós viemos, né? Nós somos afro-brasileiros, afro-diaspóricos. E esse afro é o que nos possibilita essa conexão. Mas todo mundo tem ancestralidade. Ancestralidade é um componente da vida para todas as pessoas. E uma das coisas que a ancestralidade nos propõe é essa reconexão com os nossos anteriores. E essa reconexão nos dá vida, né? Pro presente e pro futuro. Enfim, você ensina hoje pro mundo diversos temas e traz ele de uma forma muito palpável e acessível para muita gente. E um desses conceitos é a filosofia africana, que eu já aprendi nas minhas aulas, que é uma infinidade de coisas, mas me traz a noção de que a gente tem uma história muito anterior ao que a gente conhece, muito anterior ao que nos foi contado. E essa conexão com a ancestralidade, com a filosofia africana, nos propõe uma nova realidade do hoje e um futuro muito diferente. Tem como, Pro, você contar o que é a filosofia africana para quem nunca ouviu falar sobre isso? A filosofia africana, ela é a possibilidade de um resgate de uma história negligenciada pelo racismo epistêmico ao longo do tempo. O que é um racismo epistêmico? Epistemicídio significa a morte do conhecimento. Quando você mata uma história, você mata todos os elementos que fazem parte daquela história. A história que nós conhecemos da população negra é uma história de chicote, de açoite, de cativeiro. Mas a história da população negra, ela não começa no século XV. Aliás, a filosofia africana, ela te possibilita romper as correntes do século XV e ir num universo infinitamente maior, um universo que nunca foi acessado.
Então, a filosofia africana ela é a possibilidade de uma descolonização mental que possibilita as pessoas negras terem um entendimento maior da sua história e as pessoas brancas não serem tão refratárias ao racismo. Porque conhecimento é poder. E quando nós estamos falando da história da população africana, a filosofia africana nos possibilita o reconhecimento dessa história, porque você cria uma outra ideia de sujeito, você cria uma outra ideia de humanidade, você cria uma outra ideia de ser. Porque esse ser que está aí é um ser que é atravessado por esse olhar colonial. E esse olhar colonial empunhou racismo na sua análise. Então, quando olha para mulheres pretas brilhantes como nós, não nos identificam como essas mulheres brilhantes, porque automaticamente você tem um atravessamento do racismo. Quando nós olhamos para os homens negros, já vem vários estereótipos sobre esse corpo. Quando nós olhamos para a população negra, tem vários estereótipos sobre esse corpo. Estereótipo é um pré-julgamento daquela realidade. Então, quando nós estamos fazendo um pré-julgamento daquela realidade, demonstra que nós não conhecemos aquela história. E a filosofia africana te possibilita olhar por um outro paradigma, nos espelhar nas experiências do passado, nos ajuda a recriar histórias já contadas. Nós já éramos belos muito antes deles inventarem a beleza, dos Beyoncé e Brown Skin Girls. E é justamente isso. A filosofia africana é resgatar a nossa história. E aí, como ela mesma diz, né, eu como sou alucinada pela Beyoncé, ela fala, o futuro está na história, o futuro está no passado. Eu sempre tenho dito que o futuro é ancestral. E a ancestralidade é isso. Então, quando nós estamos falando de filosofia africana, é o que nós conhecemos por filosofia, sim, porque a filosofia ela não é um nascimento grego, isso faz parte também da história contada a partir da ótica do Ocidente, e quando nós contamos a história a partir da ótica do Ocidente, nós contamos só uma parte da história. E quando nós dizemos que a filosofia africana existe, filosofia é pensamento, é amor ao pensar. Quem pensa são os humanos, e quando você fala que a filosofia existe na África, você está colocando as pessoas negras no lugar do pensamento, tirando ela do lugar de animalização e validando a sua humanidade. E é lindo quando a gente estuda e se conecta com a filosofia africana, porque a gente tem a oportunidade de reconfigurar essa tal pirâmide social, né? Que essa mulher preta que está na base é o centro da filosofia africana. Aprendi certo, Pro? É o centro da filosofia africana. E aí, isso muda tudo, né? Porque a partir do momento que você muda o eixo, você muda todas as perspectivas à sua volta. E aí, nesse contexto, eu queria te perguntar, o que é o mulherismo africana? O mulherismo africana, teoricamente falando, é uma proposta cunhada pela doutora Clenora Hudson, no fim da década de 80. Ela pensa uma proposta política de organização das mulheres negras a partir das experiências da antiguidade, né? Na qual a localização para reconhecimento desse lugar feminino não seja um ocidente. Então, o mulherismo africano, ele te convida a fazer um resgate no lugar na qual as mulheres sempre foram centro e pilar do seu povo. Elas não levavam o seu povo nas costas, né? Como muitas das vezes as pessoas entendem. Então a gente está colocando um peso nesse lugar das mulheres. Não, as mulheres são sagradas. As mulheres são o centro vital que organiza o território. Então, as mulheres sempre estiveram à frente do seu povo. A África é majoritariamente matriarcal. E mesmo nos locais na qual não é matriarcal, as mulheres são sagradas. Porque elas são co-criadoras do divino. Elas são co-criadoras do universo. O sangue que sai delas fertiliza a terra e povoa uma ilha. Então, elas são sagradas. Então, as mulheres elas não podem ser violentadas. Por isso que quando a Leon diz, quando a colonização chega, aí ele cria essa categoria de mulher para violentar a mulher. Por isso que a gente precisa acessar o que é ser mulher, o que é ser pensar um pouco. E o mulherismo, ele te convida a isso. O mulherismo não é versus nada, não está contra ninguém, é simplesmente uma outra narrativa política na qual nós podemos olhar a partir de nós. E tá, então você como fã de Beyoncé, e pra gente trazer todos esses conceitos também pro hoje, né, pro pop, como que você acha que a trajetória da Beyoncé se conecta com tudo isso, com as filosofias africanas, com as propostas do mulherismo africana, enfim, e com todas as reconexões que a gente vem fazendo com a nossa ancestralidade? Quando a Beyoncé convida o Black King a fazer um retorno na história e coloca as mulheres como centro, né, que ela começa o vídeo segurando uma criança, e quando ela segura uma criança, ela está falando, né, o quanto você é o resultado, o desdobramento da sua ancestralidade. Ela está fazendo ela está revisitando essa história
entendendo o quanto as mulheres são fundamentais na construção da história. E ela traz isso para o pop, e aí em seguida ela canta, né? Volte para sua história, não se perca, né? Que ela canta The Way Back. Naquele momento ela está dizendo assim, volta para essa história e reconhece quanto fonte a sua história. Não acredita no que disseram. E aí ela está dizendo justamente isso. E tem uma parte, né, que ela fala do homem negro, como os homens negros são violentados, e em seguida ela fala o quanto as mulheres negras elas são sagradas. A mulher negra é aquela que organiza aquele território. Então é muito importante esse filme, porque a cultura pop, porque o nosso grande desafio é trazer essa história para a atualidade, é trazer essa história para o concreto, é trazer essa história para o palatável. Ela não pode, Sheikh Diop nos ensina, que nós temos que conhecer essa história, mas não para ficarmos satisfeitos do que não nos contaram. Ela precisa ter um impacto de transformação. E quando tu olha Beyoncé fazendo acesso a essa filosofia africana contando essa história, tu consegue olhar para os territórios no Brasil, majoritariamente negros, e ali tu entende como a população negra se organizou, como nós conseguimos nos manter vivos até a atualidade. Então é extremamente importante, é fundamental, porque tem um impacto de transformação. E aí eu quero te perguntar também dessas conexões com você falou do Belo, né? A Beyoncé traz isso também nas músicas dela. Você falou de Luege, que também tem um clipe muito lindo. E você é uma mulher, né, que traz a beleza como força. Eu vejo isso em você. A beleza como força sempre, em todos os lugares que você se apresenta. Você acredita que essa nossa reconexão com os cabelos, né, esse grande fenômeno das transições capilares, também é uma ação, esse movimento que a filosofia africana, que o mulherismo africano propõe? Total, total. Estética é construção da realidade. A estética, ela promove a minha transformação. Quando eu entendo a minha história, o meu corpo é um território, né? O corpo é um território de transformação. Se o corpo é um território de transformação, ele vai entender a estética como esse movimento. Os nossos cabelos serem libertos abriu as portas da libertação. Tem uma pensadora americana, que se chama Marimba Ani, que ela fala: a cultura é o nosso sistema imunológico. Então, na medida que a gente resgatou a nossa cultura, você fica imune, né, a tantas violências que te foram colocadas na sua vida. Então, os cabelos são isso. Eu fico muito feliz, assim, né? E, Catiúcia, quando a gente escuta falar, fica muito claro os diversos benefícios de pensar a mulher como centro de uma sociedade, pensar a mulher negra como centro dessa sociedade, não só como base, que eu acho que traz esse peso, mas como centro, que centro gera movimentação, né? Quando o centro se move, tudo se move também, não só a base, né? Mas eu queria saber se você é otimista ou não nesse sentido, pensando no que a gente tem hoje, numa sociedade que os números do feminicídio só aumentam, com o lance do isolamento social aumentaram ainda mais. Como que a gente gera um enfrentamento ao feminicídio a partir dos seus conhecimentos e do que você propõe ou que você deseja de mundo? Irmã, algo que nós precisamos identificar nas violências do cotidiano sobre as mulheres negras é a ação racial. O que o mulherismo africano nos convida a observar que há um elemento que é central nas violências que são empunhadas sobre mulheres negras e homens negros, que é a questão da raça. Então, quando nós avaliamos, por exemplo, o índice de feminicídio, que ele tem um aumento gritante, esse aumento gritante, ele está sobre os corpos das mulheres negras. Então, tem um aumento gritante para as mulheres negras e tem uma redução das mulheres brancas. Tem uma incidência racial aí que precisa ser levada em consideração antes da discussão do gênero. Não que o gênero não seja importante, o gênero não pode ser central. Não há sororidade numa escala de violência racial. Então, nós precisamos entender que isso é fundamental para compreender como são as estruturas de violência. Não tem como se manter serena numa sociedade que mata as nossas crianças quando elas choram por saudade da mãe, que foi passear com o cachorro e ela cai do elevador. Não tem como se manter serena quando uma mulher negra sai para trabalhar
e o seu filho fica dentro de casa, cumprindo isolamento, a polícia entra, dá um tiro no tórax e some com esse corpo e a mulher chupou por mais de 24 horas. Não tem como ser serena quando mulheres negras morrem cotidianamente vítimas da violência doméstica. Então, se nós imaginarmos um povo, vamos imaginar um povo, o centro desse povo é o racismo. E esses tentáculos, cada ponta desse tentáculo, ele tem uma especificidade de violência. Então, vai ter uma se tu é mulher, vai ter uma se tu é criança, vai ter uma se tu é idoso, vai ter uma se tu é homem, vai ter uma se tu é gay, transexuais, travestis. O Brasil é o país que mais mata as travestis e transexuais. Faz um recorte racial para ver se não são as mulheres trans e os homens trans negros que estão morrendo na rua. Então, como que nós vamos nos manter serenos frente às violências do cotidiano, entendendo o que de fato nos mata, que é a questão racial? Raça vem em primeiro lugar, sempre, para pensar as violências que são acometidas às mulheres negras. Pensar o Covid-19, né? Olha todo o rombo estrutural que teve nas famílias negras no Covid-19. Então, isso, logicamente, que aí você tem incidência. A filosofia africana pode nos ajudar a pensar nisso também, na medida como ela pensa como o racismo promove uma subjetividade colonial tão violenta que você não identifica o outro como pertencente de si mesmo. Então, você mata, você violenta, tentando curar de algo que você nem sabe o que é. E se a gente não traz o racismo no centro, a gente não consegue fazer as intersecções. E sem as intersecções, o discurso fica raso ou muitas vezes não nos contempla mais uma vez. E aí fica aquela patinação. Tá claro? Quero te fazer duas perguntas. A primeira é, para quem quer te conhecer mais sobre as coisas que você fala, sobre essas milhões de novas ideias que vêm contemplar e complementar ideias que a gente já tem tão cristalizadas. Será que eu consigo te pedir uma indicação de um livro, um filme e uma música? Bom, para quem quiser me acompanhar mais, eu abri as minhas redes sociais para fazer desse espaço um espaço de comunicação. No Instagram eu sempre coloco textos, coloco postagens, indico livros, né? E é a rede social que eu mais uso na atualidade. Eu tenho Twitter, de vez em quando eu dou uma tweetada, eu tenho que aprender a fazer uns Twitter de impacto, que eu não sei, mas o Twitter é um espaço que eu faço isso também. Eu promovo cursos de introdução à filosofia africana, né? A Xanganho faz parte da minha turma, fez parte da turma. Nesse curso, nós conversamos justamente sobre isso e como pensar um outro paradigma filosófico para tentar não mudar, né? Mas tentar pensar, em vez de ou como alternativa, pensar e como possibilidade. E essa possibilidade, e esse diálogo. Não é o ou versus algo de uma coisa, né? A binaridade faz isso. Uma coisa sobrepõe a outra. Por que não duas coisas dialogarem para tentar redefinir tudo que está aí colocado? Pensar um livro sobre filosofia africana, eu gosto muito de um livro do professor Renato Nogueira, que se chama Filosofia Africana e a Lei 10.639, para pensar a filosofia africana. Agora, para quem quer entender a nossa primeira pergunta sobre ancestralidade, um livro que eu indico para a vida é Sombofo Somé, O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Africanos de Maneira de se Relacionar. Ela nos ensina como você é para além da matéria. O filme que eu amo, o filme da minha vida, é A Cor Púrpura, de Alice Walker, que mostra a força das mulheres negras, como as mulheres negras se organizam, como as mulheres se amam e como esse amor é libertador. E para terminar, você sempre diz que o futuro é ancestral. A gente falou sobre ancestralidade, vamos terminar falando sobre futuro. Vamos fazer aí o exercício do futuro mesmo. Como que é o futuro que você deseja, que você sonha, que você prospera? O futuro, para mim, é quando nosso povo for livre. Livre, sobretudo, subjetivamente. E não buscar no outro a referência da grandiosidade do que ele é. Olhar para nós, olhar para as nossas mulheres, olhar para as nossas crianças, olhar para os nossos homens, não olhar como alvo, olhar como potência. Nós somos o povo do sol, brilhamos cada manhã. Então, o futuro para mim é um futuro que as pessoas negras sejam livres, em primeiro lugar, depois se reconecta à sociedade. Porque a nossa raça é poderosa, né? E vitória é o nosso destino. Axé. Quero te agradecer por todos os conhecimentos que você vem compartilhando em diversas plataformas. É fundamental
a sua voz. Eu tenho certeza que a ancestralidade, as nossas anteriores, têm muito orgulho de você. Eu sempre escuto e sempre falo que a gente é, sem dúvida, o sonho dos nossos ancestrais, dos nossos anteriores. E você é um belíssimo sonho. Eu queria, talvez, ser ponte para te dizer o quanto que você nos enche de orgulho e o quanto que o que você propõe de ensinamento, de novas informações, de novas propostas, talvez não nova, né? Ou, como você acabou de nos ensinar, faz toda a diferença para a gente construir um futuro brilhante, um futuro solar, como você disse. Não é à toa que eu vim de amarelo, viu? Falei que combinava com você. Falei aqui pra minha diretora, eu vou de amarelo, combina com Catiúcia. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar os seus conhecimentos. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ser essa potência e compartilhar com a gente. Obrigada. Interessante você falar isso do sol, porque a gente fala do Deus Ra, né? Então, nós somos o povo de Ra. Nós somos o povo de Olorum, nós somos o povo da ancestralidade. Brilhamos como a luz que nos ilumina interiormente. E essa luz, esse sol, que brilha dentro da nossa essência. É dessa noção, desse lugar. Gratidão, irmão. Gratidão a todo mundo. E aí, gente, também tá com as ideias aí borbulhando? Que bom! Eu acho que quanto mais a gente pensar, mais ideias a gente tem para transformar. Então, quero terminar esse vídeo também fazendo uma pergunta para você. Qual é a sociedade que você sonha? Qual é o futuro que você deseja? Deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe, manda esse vídeo para várias pessoas e a gente se vê no próximo Não Enrola. Tchau! E aquele lembrete de sempre, a loja da Sala Online. Entra lá, escolhe os produtos, tem uma grande diversidade, tem produtos para diversos tipos de cabelo. Escolhe o que é melhor para você. Vou deixar o link aqui embaixo, tá?